Ó, já fiz aqui meu cafezinho para o nosso bate-papo, te convido a fazer o mesmo. Se não, pega um chá, um copo d'água, fica à vontade. E eu já quero começar esse nosso bate-papo trazendo uma frase incrível que eu amo, do Pablo Picasso, o pintor, o artista, que ele vai dizer o seguinte: pintar é apenas outra maneira de se escrever um diário. E eu amo essa frase, porque quando a gente vai para o universo da história da arte, das pinturas, esculturas, a gente vai perceber que muitos artistas pintam, criam a sua arte se expressando um sentimento, uma sensação, um momento de sua vida. E é muito curioso isso, porque às vezes você até pode se deparar com uma obra que trata-se de uma pintura abstrata, que a princípio você não entende muito bem, mas quando você vai a fundo, você percebe que aquilo ali está representando um sentimento. Ou pode ser uma pintura de paisagem, com pessoas ali vivendo uma vida, e aquilo ali pode representar um momento, uma situação que também vai vir carregada de sentimentos, de sensações, de memória. E eu acho isso incrível, porque realmente você pode se expressar através da escrita, escrevendo um diário, um poema, uma música até. Você pode se expressar pintando um quadro, usando ali as cores para representar sentimentos, sensações, coisas que você está pensando, imaginando. Ou você também pode se expressar através da decoração. Isso é sensacional. Você expressar os seus sentimentos, suas memórias, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que te representa através da sua decoração. Eu bato muito nessa tecla aqui no meu Instagram, dentro da comunidade Morar com Afeto, com os meus clientes de projeto, de consultoria, eu bato essa tecla em todos os lugares, porque para mim é muito sobre isso. Se o Picasso lá atrás já conseguia visualizar essa questão de que se você pinta, você também está se expressando, assim como aquele que escreve o seu diário, eu também acredito que se você decora a sua casa com a sua alma, com a sua personalidade, de maneira autêntica, você também está se expressando, igual aquele que escreve um diário. A nomenclatura para isso é decoração afetiva. E eu imagino que você já esteja familiarizado com esse termo. Se você é inscrito aqui no canal, com certeza, porque a gente fala muito disso. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever nesse canal. Deixa aqui seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai gostar do tema. E aí, deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Meu nome é Jéssica Lane, sou designer de interiores e a gente vai ter esse bate-papo aqui hoje sobre a decoração e como você pode se expressar através da sua decoração. Eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês porque eu me mudei, como vocês bem sabem. Se não sabe, tem que ver lá o Diário de Reforma. E eu estou nessa fase de decorar o meu novo apartamento. Eu estou usando muito das coisas que eu já tinha, né, no meu antigo apartamento, porque quando a gente fala de decoração afetiva, a gente está sempre reutilizando esses objetos, esses mobiliários, porque afinal de contas, eles possuem significado para nós, possuem esse valor afetivo, então a gente não desapega desses objetos tão facilmente assim. Não é porque você se mudou que você vai comprar tudo do zero, decorar tudo do zero, mudar completamente o estilo de decoração. Isso acontece com aqueles que decoram baseado nas modinhas, nas tendências, que decoram ali de acordo com a vibe do momento. Mas se você decora pensando na sua personalidade, no seu estilo próprio, não importa onde você more, sempre vai ter a mesma pegada, a mesma vibe, mesmo que em disposições diferentes, mesmo que lapidado, mesmo que com melhorias ano após ano. Mas a vibe sempre é a mesma. E aí, gente, eu me mudei para esse novo apartamento, eu estou nessa fase de decoração. Aqui atrás de mim vocês podem ver os meus
quadros, né, na parede aqui do meu sofá. Eu ainda não fiz o meu cenário para os vídeos aqui do canal. Eu ainda vou fazê-lo. Vai demorar um pouquinho. Por enquanto, vocês verão este cenário, talvez algum outro que eu ainda vá testar, mas vamos nos acostumar com esse novo cenário. Aí, eu sempre gosto de mencionar que os meus quadros, eles possuem significados. Eles nunca estão aqui por acaso. Eu não compro porque sim, porque foram legais, bonitinhos, porque sei lá por quê. Eu compro porque eles, de alguma forma, conversam com quem eu sou. Esse aqui, atrás de mim, no meu cantinho do café, foi minha última aquisição. Comprei recentemente, chegou recentemente, essa ilustração, né, esse pôster de uma obra do Van Gogh, artista, expressionista, um dos meus favoritos da vida. Eu amo as pinturas do Van Gogh, inclusive nesse exato momento, aqui na minha televisão, eu deixo assim na minha televisão vídeos do YouTube mesmo, com pinturas de obra de arte passando pela televisão com uma musiquinha de fundo. A música em si está muito baixinha para não dar aqui, não aparecer no vídeo, né? Mas as obras do Van Gogh estão aparecendo bem aqui na minha televisão. E essa aqui que está atrás de mim se chama O Moinho de Blutefin. É uma obra de 1886. É um quadro assim que eu acho muito bonito. Eu adoro essa. O Van Gogh vai ter algumas obras, né, de moinho, algumas pinturas assim. Uma delas eu vi pessoalmente na Argentina. Achei linda, maravilhosa. E aí tem essa daqui. E por que eu tô falando isso? Porque eu amo história da arte, sou apaixonada, sou pós-graduada em história da arte, inclusive, por hobby. É claro que saber de história da arte é importante para o meu trabalho, inclusive a gente aprende um pouco disso na faculdade, porque para o nosso repertório, nosso processo criativo é fundamental, mas eu gosto de arte muito além disso. Gosto realmente de apreciar boas pinturas, ver ali a composição de cores, de elementos, entender o contexto daquela pintura. Para mim é fundamental você entender o contexto, a época, os motivos, os significados por trás de uma pintura. Amo a história da arte, sério. E aí eu quis trazer o Van Gogh aqui, um pedacinho do Van Gogh para minha sala. Olha como um simples quadro já fala tanto sobre mim. Olha como um simples quadro já me fez querer falar sobre um assunto que eu amo, e se eu pudesse eu ficaria aqui falando sobre ele por 1000 anos, entende? Olha como um simples quadro já conta sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade, sobre os meus gostos, sobre os meus hobbies, sobre o meu trabalho. Isso é muito poderoso. Esse é o poder de você se expressar na sua decoração. A decoração fala por você. Você consegue dizer através dos objetos, das cores, dos elementos, quem você é. Me diz se não é muito mais interessante eu ter um quadro do Van Gogh, um artista que eu realmente gosto, não é um artista qualquer, não é Van Gogh está aqui porque eu sei que está na moda e as pessoas falam que amam e aí eu vou falar que amo também. Não, eu tenho realmente uma história sobre isso. Para mim tem um significado pessoal. Olha como não é muito mais interessante eu ter isso aqui do que ter um quadro qualquer. Um quadro que eu vi em uma loja, comprei porque achei charmoso, bonito, trouxe para cá porque achei que fosse combinar com um cantinho de café. E é isso, o quadro está aqui apenas pelo seu motivo estético. É muito mais interessante quando o quadro tem seus motivos estéticos, mas também tem seu significado. Seja um significado pequeno ou um significado grandioso. Aqui atrás de mim, talvez você também esteja vendo essa outra ilustração. Essa aqui é do Roy Lichtenstein, Garota se afogando, Mulher se afogando. E é uma ilustração, né, um artista pop art. Essa aqui eu comprei diretamente no museu lá de Nova York, o MoMA. Essa aqui eu comprei no Brasil mesmo, online na internet, mas essa aqui eu comprei no museu. E olha como, mais uma vez, esse assunto de arte que eu gosto, aqui um outro artista, então você consegue ter uma outra visão do que mais eu gosto de arte, né? Ali no cantinho também a gente tem um impressionista, então a gente tem o Degas, né? Que é um artista que eu amo o movimento impressionista. Aqui na minha estante não, desculpa, eu tenho uma prateleira aqui na minha sala que eu decorei com algumas coisinhas. Tem uma sequência, né,
um montinho de livros só do Manet e dos impressionistas. Eu amo Edward Manet, é meu artista favorito da vida. O que ele fez para mim foi revolucionário, inclusive não é à toa que ele é chamado como pai da arte moderna. Amo, e tem aqui esse cantinho para mim da arte nessa minha prateleira. Olha como é muito mais interessante eu ter livros expostos de assuntos que eu gosto, que eu sei, que eu tenho paixão por falar sobre, do que se eu tivesse livros caixa. Ou livros que eu comprei apenas porque a capa era bonita, mas eu nem sei do que se trata o conteúdo. Eu poderia ter aqui na minha casa aqueles livros da Chanel, da Louis Vuitton, da não sei o que, não sei o que lá. Eu até gosto um pouco desse conceito da moda, mas eu não sou tão engajada. Então, não faria tão sentido aqui para mim, na minha realidade, no meu estilo de vida, eu ter livros de moda aqui na minha sala, sendo que eu hoje estou gravando aqui um vídeo com uma camiseta, né, um cabelo simples. A minha coisa é a decoração, a minha coisa é a arte. Então aqui eu tenho livros de arte, tenho alguns livros de história, de ficção que eu gosto também na minha prateleira. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a minha prateleira e vou mostrar como que eu a decorei, por que eu escolhi esses objetos, esses itens, para que vocês consigam entender esse conceito de se expressar através da sua decoração. Porque decorar uma prateleira com livros, quadros, objetos decorativos, ok, é o passo número 1. Mas quais livros, quais quadros, quais objetos é a grande questão aqui, entendeu? Como você vai se expressar, como que você vai escolher com intenção. Então, vamos fazer esse exercício. Essa é a pelúcia do Hugsy, que é um personagem, né? Uma pelúcia do seriado Friends, que é um dos que eu mais gosto na vida. Foi o meu marido que me deu na época que a gente namorava, e essa série tem um significado muito forte pra gente. Essa escultura aqui de mãozinha eu comprei em uma viagem, então sempre que eu olho para ela, eu lembro do dia da viagem em que eu a comprei, o que eu fiz nesse dia, como que foi esse dia, então tem esse simbolismo pessoal. Aqui nós temos um souvenir de viagem e embaixo a nossa primeira pilha de livros com histórias de terror, que são histórias que eu gosto, eu leio bastante histórias de horror, sejam fictícias ou fatos reais. Aqui do lado a gente tem um Funko Pop do meu marido, então é literalmente o meu marido aqui em formato de Funko Pop. Aqui a gente tem a orelhinha da Minnie, que a gente comprou na nossa última viagem lá para Disney. Então eu usei ela pelo parque, vou usar nas minhas próximas vezes, mas para que ela não ficasse guardada em armário, eu resolvi colocar nessa moldura de acrílico e deixar exposta enquanto isso. Essa segunda pilha de livros, com livro de design, de mobiliário, que é um tema que eu amo, é relacionado ao meu trabalho, é aqui um livro de arte, arte egípcia. Fato curioso sobre mim é que eu comecei a gostar de arte justamente quando eu ouvi falar sobre arte egípcia pela primeira vez, então foi aí que me despertou toda a curiosidade de aprender mais sobre isso. Aqui um porta-retrato, eu e meu marido. Essa outra pilha de livros tem livros de ficção e romances, né, que eu gosto, então Morro dos Ventos Uivantes, eu amo esse livro, reli esse ano, inclusive, maravilhoso. O Corcunda de Notre Dame também é um livro que eu acho sensacional, é um dos meus favoritos da vida. Tem até um review aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você ver. Pinóquio, que é um livro infantil, né, até, mas que eu acho muito bacana, amo, amo, amo. Esse outro livro aqui também de terror que tá por aqui. E em cima, um Funko Pop do Wolverine, a gente gosta muito de cultura pop por aqui, de super-herói, então essa TV antiguinha, era uma TV da minha família, a gente tinha ela lá em casa, ela funcionava super. Hoje ela tá aqui mais como um objeto vintage, antigo, amo coisas de época, coisas antigas, coisas realmente do passado, sabe? Acho curioso. Então eu tenho uma mini coleção de eletrônicos antigos. Essa TV é apenas um deles. Nessa caixa de acrílico eu tenho uma coleção de conchas, são da cidade de Redondo Beach, lá na Califórnia. É a cidade onde foi gravado o seriado Delcy, Um Estranho no Paraíso. Não sei se vocês conhecem, é um seriado bem antigo, mas que eu amo, adoro. Drama adolescente, aquela coisa, mas eu acho incrível. E aí quando eu fui para Los Angeles, eu precisei ir para essa cidade só para ver os cenários de gravação, porque eu queria muito ter essa experiência. E aqui embaixo temos mais um livro de arte,
arte e um livro também da Disney. E aqui ao lado, como eu falei, meus livros do impressionismo, do Manet, que é um artista que eu amo. Então, são livros sensacionais que eu resolvi deixar aqui exposto. E logo aqui atrás nós temos esse quadro, que é uma pintura do Manet. Eu vi essa obra pessoalmente lá no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. E aí eu comprei um cartão postal no próprio museu e mandei emoldurar, né? Essa obra ela é bem maior lá no museu. Então tem um pedacinho do Manet aqui em casa comigo também. Aqui mais alguns livros de arte. Essa História da Beleza é um livro incrível. Isso é Arte é um livro maravilhoso sobre arte moderna. E este outro aqui é um livro que é considerado a Bíblia da história da arte. E em cima, mais um porta-retrato, eu e meu marido, em uma viagem que a gente fez anos atrás, quando a gente era apenas namorados, a gente viajou para Foz do Iguaçu. Então era naquele museu de cera. Pois bem, aqui mais uma pelúcia do Bowser. A gente ama Mario e a gente foi no parque da Universal lá em Orlando, aquele parque novo que tem o mundo do Mario. E essa foi a minha lembrancinha de lá. E aqui ao lado o boneco Chuck, que já falei pra vocês que eu gosto muito de história de terror, de horror, e o filme, né, O Brinquedo Assassino, era um dos meus favoritos quando mais nova, e eu tenho esse boneco aqui do Chuck pra representar todo esse universo. Poderia ser uma prateleira toda decorada com objetos lindos, que eu comprei em várias lojas de decoração, uma prateleira bem harmônica, mas é, na verdade, uma prateleira cheia de objetos com significados. Como vocês puderam ver, nada ali passou despercebido. Eu acho que eu esqueci de comentar somente da esculturazinha que está em cima dos livros do Manet, que na verdade também foi um objeto que a gente comprou na nossa última viagem para Búzios. Então, tudo ali tem um significado. Tudo ali a gente tem um motivo para nós. Eu não sou essa pessoa de vou decorar a minha estante, a minha prateleira com objetos bonitos, estéticos da moda, nada disso. Eu realmente gosto de decorar com coisas que falam algo sobre mim. Eu realmente gosto de me expressar através da minha decoração. Eu sempre fui assim, pessoal. Se vocês forem aqui no canal e ver o nosso vídeo mais antigo, vocês vão ver um vídeo do meu quarto, quando eu era tipo super novinha, morava com os meus pais, e eu tinha uma decoração super maximalista no meu quarto. Lá vocês já conseguem perceber como que, mesmo sem estudar design, mesmo sem ter faculdade na área, mesmo sem o tanto de repertório que eu tenho hoje, ainda assim eu sempre me expressei através da decoração. Tem pessoas que se expressam através da escrita, através da música, através do bordado, através da pintura, através do esporte. Eu me expresso através da decoração. Queria fazer essa reflexão aqui com vocês, queria mostrar um pouquinho desse universo para vocês e queria convidá-los a fazerem o mesmo, a experimentarem, nem que seja em uma prateleira na sua casa, em uma parede. Não precisa ser na casa toda, experimenta em um cantinho, em cima de um aparador, em uma prateleira, em um estante, experimenta. Você se expressar através da sua decoração, por menor que seja esse espaço. Você vai se surpreender, você vai amar. Você vai amar passar por esse cantinho todos os dias e ver ali coisas que te representam, coisas que possuem significados para você. Eu amo olhar para minha prateleira e ver os livros que eu tanto gosto, que me dá vontade de reler. Quero ler de novo todos esses livros, ver os objetos que eu trouxe de viagem e ficar lembrando essas viagens, momentos tão bons que eu vivi, querer viajar de novo, ver presentes que eu ganhei do meu marido, presentes que meu marido ganhou, e ter um pouquinho da nossa história contada através de uma prateleira, através de quadros na parede. Fez sentido tudo isso que eu falei até aqui? Se você quer se expressar através da sua decoração, mas está perdida, não sabe como fazer isso, como escolher esses objetos, como fazer o seu acervo de decoração afetiva, clica aqui no link da descrição, vê a página do Morar com Afeto para você entender um pouquinho da dinâmica das aulas. Mas basicamente é um curso de decoração afetiva, onde eu vou te ensinar tudo sobre isso. Como você vai compor sua parede de quadros, sua estante, como você vai escolher esses objetos, como você vai criar o seu acervo, como que você vai realmente montar uma decoração autêntica, encontrar o seu estilo,
saber escolher móveis, saber escolher cores, paleta de cores para sua casa. Então entra no link aqui embaixo para você ver o Morar com Afeto, se inscreva, você tem 7 dias de garantia, então entrou, não gostou, a gente devolve o seu dinheiro, é 100% seguro, 100% digital. E ainda tem um grupo no WhatsApp onde eu vou pegar na sua mão e realmente dar dicas práticas, você vai me tirar dúvidas, eu vou te responder. Então, realmente é uma comunidade super bacana para você, para a gente ter essa troca, essa experiência bem legal sobre casa, sobre realmente ter o nosso lar. E ainda nesse tema de decoração afetiva, de se expressar através da sua casa, eu vou deixar esse vídeo aqui sobre como decorar a sua estante, porque talvez você tenha um estante ou uma prateleira, e esse vídeo já vai te ajudar também em como decorar esses espaços, tá? Que é um vídeo mais passo a passo, mais realmente para te ajudar a fazer na prática. É isso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau!